Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Crianças de 2 a 12 anos podem sair para suas classes. Obrigado, irmãos do louvor. Beck que só canta é fácil, né? Os nossos backs fazem coreografia e tudo, né? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, convidar o pastor Roberto a fazer mais uma oração. Se quiser ficar de pé, fique à vontade, nós orarmos. Quero convidar toda a igreja a ficar de pé, colocar as mãos aqui nessa direção. Santo Deus, amado Pai, Senhor de toda bondade, de toda misericórdia, a Ti, Senhor, nós rendemos graças e louvores. A Ti, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, aos Teus pés, Teus servos, Senhor. Pai Santo e Pai amado, entregamos a Ti, ó Pai, esse culto que é Teu. Pai Santo e Pai amado, abençoa no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo a todas as palavras que haverão de ser aqui proferidas, que venham do alto, dirigidas pelo Teu Santo Espírito. Abençoa no nome poderoso do Teu Filho, nosso pastor Tiago, para que toda a honra e toda a glória de tudo que houver aqui seja dada exclusivamente a Ti, Senhor Jesus, pois Tu és o nosso Deus amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Amados irmãos, amada igreja, poder sentar. Eu queria aproveitar que ontem foi comemorado o Dia do Amigo para, nessa noite, falar um pouco sobre a amizade mais polêmica da Bíblia. Será que você já teve uma amizade assim? Você já teve uma amizade polêmica? Você já teve uma amizade que algumas pessoas aceitavam e outras pessoas não? Você já teve uma amizade da qual algumas pessoas eram contra e outras eram a favor? Nessa noite eu quero falar um pouco e tirar algumas lições da amizade entre Davi e Jonatas. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 18. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, nós iremos ler os versos de 1 a 4. Pastor, desliga aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 18. Vamos ler os versos de 1 a 4. Primeiro Samuel 18, de 1 a 4. Se todos tiverem encontrado, eu vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim: a amizade de Jonatas para com Davi. A amizade de Jonatas para com Davi. 1 Samuel 18, 1 a 4. Eu gosto de repetir várias vezes até você encontrar, porque é importante que você perceba que tudo que nós dizemos, nós tentamos dizer baseado na palavra de Deus. A autoridade do que nós dizemos não é nossa. A autoridade do que nós dizemos é sempre derivada da palavra de Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 18, versos de 1 a 4, dizem assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas era filho de Saul, o atual rei de Israel. A alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Eita! Saul naquele dia o tomou, ou seja, tomou Davi, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Davi era tão útil a Saul, o rei, que Saul nem deixou Davi voltar para casa. Ele já segurou Davi no palácio. Verso 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Segunda vez que diz isso. Verso 4. Despojou-se, ou seja,
tirou Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Na nossa leitura nós percebemos que pelo menos 2 vezes fala sobre o amor de Jonatas por Davi. E a pergunta que é importante nós fazermos é: que amor era esse? Que tipo de amor era esse que Jonatas, o filho do rei, tinha por Davi, que era um guerreiro, seria o próximo rei de Israel? Que tipo de amor era esse? E eu quero nessa noite compartilhar com vocês algo que está no meu coração, algo no qual eu acredito, é que esse amor entre Jonatas e Davi é um amor que ilustra 3 tipos de amor muito importantes na nossa vida. Então esse texto vai ilustrar 3 tipos de amor muito importantes. Quais são? O primeiro deles, que eu encontro aqui, é que o amor de Jonatas por Davi ilustra o amor entre amigos. O amor entre amigos, o amor de amizade. Eu comecei essa mensagem dizendo que essa é a amizade mais polêmica da Bíblia. E por que ela é a mais polêmica da Bíblia? Por 2 motivos, um antigo e um atual. O motivo antigo é que naquela época, o pai de Jonatas não ia querer a amizade entre o seu filho e Davi. Então já era uma amizade proibida. Saul, o pai de Jonatas, não queria. E muitas vezes os pais, eles têm motivos para não querer que os seus filhos andem com determinadas pessoas. Muitas vezes os pais têm motivos para não querer que os seus filhos se relacionem com determinadas pessoas, e muitas vezes os motivos são justos. E os filhos precisam estar atentos a isso, porque Deus fala através dos pais. Porém, no caso de Saul, em alguns casos também nos nossos dias, o motivo nem sempre vai ser justo. No caso de Saul, o motivo porque ele não queria que Jonatas fosse amigo de Davi no futuro, é porque Saul considerava Davi uma ameaça aos seus propósitos egoístas. Saul era o rei, e Deus não queria mais que ele fosse rei. Então ele encontrava em Davi uma ameaça ao seu reinado, e não apenas ao seu reinado, mas também o reinado futuro do seu filho. Porque se Davi fosse o rei que parecia que seria, Jonatas, o filho de Saul, não seria. Então, Saul encontrava em Davi uma ameaça para ele mesmo e uma ameaça para a sua família. Por isso, a amizade entre eles dois era polêmica já naquela época. Porém, existe um segundo motivo, porque eu considero essa a amizade mais polêmica da Bíblia, e é um motivo atual. É porque algumas pessoas olham para o relacionamento entre Jonatas e Davi e tiram a seguinte conclusão: é impossível que 2 homens de verdade se amem desse jeito. Então algumas pessoas olham para esse texto com um olhar pessoal e acreditam que o amor de Jonatas para com Davi era um amor homossexual. Ou seja, Jonatas amava Davi como de forma sexual, como alguém que queria estar com ele, como alguém que queria ter um relacionamento com ele. Isso é algo, irmãos, que nós podemos perceber que várias pessoas têm. É uma forma de olhar para a Bíblia e ter um determinado preconceito. E eu digo para vocês que eu entendo um pouco do que aconteceu, do que Davi sentiu, do que Jonatas sentiu. Eu entendo um pouco do que é falado em relação a eles, porque alguns dias atrás eu fui acusado exatamente disto. Já havia algum tempo que eu queria falar sobre esse assunto, e eu não queria falar com raiva,
eu não queria falar com ira. E eu creio que chegou a oportunidade de dizer algo a esse respeito. Alguns meses atrás, dos muitos boatos que eu escuto a meu respeito, chegou a minha informação de que eu, pastor Tiago, e um amigo meu muito chegado, estávamos tendo um relacionamento homossexual. A pessoa não chegou diretamente a mim, chegou até esse amigo meu, por causa da nossa aproximação, porque no momento ele estava me fazendo muitos favores que eram necessários, pessoas cristãs, pessoas que se diziam tementes a Deus, começaram a espalhar por aí que algumas das coisas que estavam acontecendo na vida do pastor Tiago eram por causa de um relacionamento homossexual que ele tinha com um determinado amigo dele. Eu não vou citar até para proteger o nome dessa pessoa. No momento isso me trouxe muita raiva, mas depois eu fiz foi rir. Como sempre eu faço, eu achei foi engraçado e eu agradeci a Deus porque Deus diz na sua palavra que bem-aventurados nós somos quando mentirem a nosso respeito, porque grande é o nosso galardão no céu. Eu conheço várias pessoas, não são poucas, eu conheço várias pessoas que lutam contra o homossexualismo. Algumas delas, inclusive, cristãs. Conheço até pastores que lutam contra o homossexualismo. E eu os respeito, e eu os amo. E eu vou além, eu digo até que algumas das pessoas que mais me ajudaram na vida são pessoas que lutam ou lutaram contra o homossexualismo. Algumas das pessoas que mais me respeitaram, que mais me ajudaram em momentos difíceis, são pessoas que lutam com isso. Mas eu sou bem claro em dizer, essa não é a minha luta. Essa não é, nunca foi, eu acho que nunca será a luta do pastor Tiago. Conheço pessoas que têm dificuldade com isso? Sim, mas não é aquilo contra o qual eu luto todos os dias. Se você quiser orar por mim, para eu não cair, para eu continuar de pé, você não precisa orar por isso. Ore para eu não cair na tentação de Salomão. Ore para... Por quê? Porque Salomão, ele fez como muitos homens fazem. Ele se desviou do Senhor por causa de mulher. E eu vou dizer para vocês, essa é a minha luta todos os dias da minha vida. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Não estou dizendo que porque eu não tenho lutas homossexuais, eu sou melhor do que eles. Não. Apenas estou dizendo que muitos olharam para essa amizade e tiveram preconceito com ela. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Com a maneira como nós olhamos para as pessoas com olhares preconceituosos. Então, ore por mim. E eu agradeço porque até aqui as orações de vocês têm feito efeito, viu? E estou de pé e eu pretendo continuar de pé para a honra e glória do Senhor. Então, eu queria deixar bem claro, foi bom ter falado sobre isso, espero que esse vídeo chegue a Pajuçara inteira, Maracanaú inteiro. Tem gente que tem dúvidas sobre isso, ouvi falar que tinha gente até querendo sair da igreja, porque não ia aceitar um negócio desse, um pastor que luta contra o homossexualismo. Meu Deus do céu. Então agora você já sabe, pode continuar na igreja, tá bom? Mas o pastor luta contra outras coisas também, e você não deixe de orar por nós, porque nós somos seres humanos que nem vocês. Pastor, então quer dizer que a amizade, o amor entre Jonatas e Davi não era homossexual. Mas tem uma parte aqui em 1 Samuel que diz que em determinado momento eles foram se despedir e eles se beijaram, pastor. Vixe!
É mesmo. Teve uma parte que eles se despediram e eles se beijaram. E se você acha isso estranho, levante a mão para o céu e agradeça a Deus porque você nasceu no Brasil. Porque no Brasil não tem esse costume mesmo, não. Mas existem alguns países no Oriente em que o beijo entre um homem e uma mulher é proibido em público. Mas o beijo entre dois homens, não. Existem países no Oriente em que um homem e uma mulher, um casal, não pode se beijar em público. Mas dois amigos podem se beijar no rosto, viu? Podem se beijar no rosto, porque isso é cultural. Existem países em que rapazes demonstram que são amigos, sabe como? Andando de mãos dadas. Você acredita? Já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Né? Eu não vou ser mais amigo de ninguém. Porque na hora da oração, eu pede para pegar na mão, eu fico esperando a hora de terminar. Não, estou brincando. Mas existem países no Oriente em que esse costume até hoje permanece. Imagina você fazer parte de uma igreja do Novo Testamento, lá no Oriente, em que o apóstolo Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Que é isso, pastor? Saudai-vos uns aos outros com beijo. E não é homem com mulher, não. É homem com homem e mulher com mulher. Então, pastor, se o amor de Jonatas para com Davi não era homossexual, como pessoas preconceituosas acham, que amor é esse, então? Como eu disse, é o amor de Provérbios 17 e 17. Existe um amor entre amigos. Provérbios 17 e 17 diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O amor de Jonatas por Davi era um amor de amigo. Era um amor de amigo. E eu queria perguntar, quem aqui gosta de sofrer? Levanta a mão. Quem aqui gosta de passar por angústia? Levanta a mão. Ninguém. Pois eu queria dizer para vocês que existem certas coisas na vida que somente a angústia pode fazer por nós. Existem certas bênçãos que Deus só pode nos dar através do sofrimento, através da angústia. Nós não gostamos de sofrer, mas tem coisas que Deus só vai fazer se primeiro nós passarmos pelo sofrimento. Pastor, e o que é? Que eu só posso saber, eu só posso receber na angústia. O versículo diz: uma das coisas, você só vai descobrir quem é teu amigo de verdade se você passar pela angústia. Porque aqui diz que o amigo ama quando? O amigo ama só nos momentos fáceis? É nos momentos fáceis que nós descobrimos quem são nossos amigos? Não. O amigo ama em todo o tempo. O amigo ama na facilidade? Sim, qualquer um ama. Mas o verdadeiro amigo é aquele que ama na dificuldade. É aquele que enquanto você está na angústia, ele está do teu lado, amando você, suportando você, ajudando você a vencer. Isso é algo que, graças a Deus, Deus tem feito na minha vida nos últimos dias. Perdi muitas amizades, entre aspas, por causa de problemas que acontecem na nossa vida. É natural que pessoas se afastem. Mas eu não tenho motivo para tristeza, porque eu olho para vocês e eu vejo que vocês são amigos que amam em todo o tempo. Vocês são pessoas que estão... Eu estou até admirado com vocês, viu? Pensei que ia ficar sozinho, mas graças a Deus, Deus me fez ver que existem pessoas leais na terra. Existem pessoas que amam e que amam de verdade. E eu louvo ao Senhor por isso. Louvo ao Senhor pela vida de vocês.
Vocês na minha boca são elogiados demais, viu? Às vezes pessoas me procuram e perguntam, pastor, como é que está? Eu disse, rapaz, você não sabe de uma coisa. Eu descobri que eu sou amado pela igreja que eu pastorei. Sou amado. Eu nem sabia que era isso tudo. Graças a Deus pela aprovação, porque ela me fez ver o quão amado eu sou, mesmo sem merecer. A angústia vai mostrar quem são os teus verdadeiros amigos. Mas ela vai fazer mais do que isso. Aqui vai dizer que na angústia se faz o irmão. Então a angústia não apenas mostra quem é, a angústia traz quem ainda não era. Então no momento de sofrimento, pessoas que não estavam próximas a você vão se achegar a você, vão se aproximar de você, e o teu círculo de verdadeiros amigos vai crescer, porque pessoas novas vão chegar até a tua presença. Isso me fez lembrar que não apenas amigos novos chegam em momentos de angústia, mas costumeiramente é nos momentos de angústia que nós conhecemos o melhor amigo que existe. E ele se chama Jesus Cristo. É claro que uma pessoa pode conhecer Jesus em qualquer época, em qualquer momento, até nos momentos difíceis. Mas normalmente são nos momentos de tribulação que nós abrimos o coração para Jesus. Nos evangelhos, várias vezes, Jesus foi até as pessoas. Mas na maioria das vezes, Jesus foi até elas. Não, em alguns momentos, Jesus foi até elas. Mas na maioria, elas foram até Jesus e elas foram em momentos de dúvida e em momentos de dor. Se você está sofrendo, se você está passando por uma angústia, eu sugiro que você pare de perguntar por quê. E você comece a perguntar para quê. Porque é bem possível que Deus esteja permitindo essa angústia para te aproximar ainda mais do verdadeiro amigo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso nos leva ao segundo tipo de amor, que eu vejo que o amor de Jonatas ilustra. Primeiro, o amor de Jonatas ilustra o amor entre amigos, e eu creio que é isso que é. Em segundo lugar, o amor de Jonatas ilustra o amor de Jesus. O amor de Jesus por nós. O que foi que Jonatas fez para demonstrar o seu amor por Davi? Primeiro aqui diz que ele fez uma aliança com Davi. Mas ele não parou por aí. Ele se despojou, ele se desfez da sua capa, da sua armadura, da sua espada, do seu cinto e do seu arco. Coisas essenciais a um soldado. Jonatas não apenas disse que amava Davi como amigo, ele demonstrou. E ele demonstrou se desfazendo, abrindo mão de algumas coisas. Interessante, o texto diz também que Jonatas amou Davi como? Como a sua própria alma. O que foi que Jesus disse que é o segundo grande mandamento? Primeiro é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O segundo semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós encontramos aqui o ensino de Jesus. Se um dia você disser não, o que Jesus diz é impossível, eu amar o meu próximo como a mim mesmo, lembre-se de Jonatas. Jonatas amou Davi como a ele mesmo, como a sua própria alma. Mas aqui nós não encontramos apenas o ensino de Jesus. Aqui nós encontramos também o que Jesus fez por nós. É muito fácil dizer eu te amo. Mas o amor não é algo apenas falado. Amor tem que ser algo demonstrado. E Jesus demonstrou o seu amor
por nós. Ele também se desfez de coisas valiosas para ele. Mas essas coisas não eram apenas uma armadura. Jesus não se desfez apenas de um cinto. Não se desfez apenas de uma espada, de um arco. Jesus se desfez de coisas muito mais valiosas do que tudo isso para demonstrar o amor dele por mim e por você. Falando sobre isso, o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus abriu mão não apenas de utensílios de guerra. Jesus fez uma aliança comigo e com você, mas para que essa aliança pudesse ser feita, ele teve que abrir mão da sua posição no céu, à direita do Pai. Veio a esta terra, se humilhou. E não apenas se humilhou por algum momento, ele se humilhou até o máximo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Talvez nesses dias você se entristeceu por um amigo que te abandonou, ou então por um amigo que permanece com você, você se alegrou. Mas eu queria perguntar: você lembrou de Jesus? Nesses dias você lembrou do amor de Jesus por você? Um amor que nunca te abandona. Um amor que permanece com você, aconteça o que acontecer. Sabe por que muitas vezes você vem para a congregação e permanece triste? É porque você está olhando para os homens e você está se esquecendo do melhor amigo que pode existir, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tira os olhos dos homens. Às vezes eles vão permanecer, outras vezes não. Mas há alguém que por você abriu mão da própria vida. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É para Ele que você deveria dar uma salva de palmas agora. Ele merece a nossa adoração. Ele merece a nossa gratidão. Alegre-se, alegre-se. Não importa o que você perder, Ele estará com você. Ele continuará com você. Ele é o melhor amigo que existe. Lembre de Jesus. Sai daqui essa noite dizendo: não importa o que eu perdi, eu não perdi o principal, que é o meu Senhor, o meu amigo, o meu Salvador, Jesus. Isso nos leva ao terceiro e último amor que esse texto tão pequeno ilustra. Nós já vimos que ele ilustra o amor entre amigos, um amor demonstrado na prática. Ilustra o amor de Jesus por nós. Eu não poderia terminar sem dizer que o amor de Jonatas ilustra o nosso amor por Jesus. Troca de lugar agora. Nós comparamos Jesus a Jonatas, que abriu mão de certas coisas por amor a nós. Agora troca de lugar. Coloque-se você no lugar de Jonatas. Jesus é Davi. Jesus é o rei. E a pergunta que eu faço é: o que você está disposto a perder por amor ao seu rei? O que você está disposto a perder
por Davi, pelo rei de Israel, pelo filho de Davi, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sabe qual foi a coisa mais impressionante que Jonatas fez, na minha opinião? Jonatas era filho do rei. Isso significava que ele era o próximo na linha de sucessão. Ele era o rei, o futuro rei de direito. Mas ele olha para Davi e diz: Davi, vamos fazer uma aliança. Você vai ser o primeiro e eu vou vir depois de você. O futuro rei de Israel, aquele que merecia ser o rei, abriu mão do seu reinado, porque ele reconheceu que havia outro que Deus havia ungido em seu lugar. Havia outro que merecia reinar. Jonatas chega para Davi e diz: Davi, eu não vou mais ser o primeiro. Você agora é o primeiro e eu vou seguir você. Você vai ser o líder e eu vou ser o teu seguidor. Você vai ser o primeiro e eu vou ser o segundo. Agora compara isso comigo e com você. Nós, por um bom tempo na nossa vida, somos o rei. Nós somos aqueles que mandam e desmandam em nós mesmos. Mas agora nós conhecemos um, que o Pai ungiu. Ele é o escolhido de Deus para reinar. Sabe o que é que esse rei merece? Que eu e você cheguemos para ele e afirmemos: Senhor Jesus, o rei era eu, mas a partir de hoje, eu vou ser o segundo. Na minha vida, o primeiro será você. A partir de hoje, eu não reino mais. A partir de hoje, eu não sou mais dono de mim mesmo. A partir de hoje, a autoridade não é mais minha. A partir de hoje, a autoridade será tua. A partir de hoje, quem manda na minha vida é você. Quem manda nos meus relacionamentos é você. Quem manda na maneira como eu vou ganhar o meu sustento é você. Quem manda onde eu vou andar é você. Quem manda o que eu vou falar é você. Quem manda o que eu vou pensar, como eu vou agir, é o Senhor. O mais impressionante é que Jonatas fez isso com o ungido de Deus, que era imperfeito. Mas nós podemos fazer isso com o ungido de Deus, que não teve pecado nenhum e que morreu em nosso lugar. Eu quero, cada dia mais, entregar a minha vida para Jesus. Eu quero todos os dias dizer: Jesus, me perdoa. Porque eu estava reinando, mas eu não mereço reinar. Quem merece reinar é o Senhor. Curve a sua cabeça. Nessa noite você tem a oportunidade de escolher entre dois personagens. Você pode sair por aqueles portões essa noite escolhendo ser como Saul. Saul era um homem orgulhoso. Saul era um homem que não ouvia a voz de Deus. Saul era um homem que pensava apenas em si mesmo, nos seus desejos, nos seus planos e nos seus propósitos. E por causa disso ele perdeu bênçãos, privilégios e morreu envergonhado. É assim que você quer continuar? Como Saul? Senão você pode sair daqui se parecendo com Jonatas. Jonatas era alguém que tinha recebido algo de Deus. Mas ele entendeu que esse algo não era para ele usar como bem quisesse. Esse algo era para ser colocado aos pés do Senhor. Ele encontrou alguém mais digno do que ele. Ele confiou nesse alguém. Ele amou esse alguém.
Naquele momento, esse alguém era Davi. Hoje, esse alguém é Jesus.